lost my balance. And you know, that's when the colors started to change. After 2 steps, I lost my balance. And you know, that's when the colors started to change. Aqui em 2011 com essa palavra, aonde Marquinhos, que hoje é o nosso pastor e ele, no caso, é presidente da Nativos, e eu me sinto muito honrado porque hoje posso servi-lo, posso retribuir um pouco de tudo que ele já fez por mim e pela minha família, podendo sustentar um pouco aí os braços dele, podendo dividir as cargas com ele. Eu tenho uma gratidão enorme a Deus pela vida dele, não tem como eu não mencionar isso aqui, porque se ele não abre os braços para poder cuidar da gente, né, a gente não poderia ter chegado aqui. A gente tem uma palavra de Deus, mas a gente sabe que Deus sempre vai usar as pessoas, né? Tá aqui nós conversando, o pastor Marquinhos cuidou do nosso namoro, ele acompanhou. A mensagem que ele já tinha morrido, daquele momento, foi assim, a experiência de Deus me carregar no colo e falar comigo. A ponto de que no velório do nosso filho, que foi também na casa do pastor Marquinhos, na semana do nosso casamento. Foi na semana do nosso casamento. O nosso pastor, ele estava vinculado ao Thomas, que é o pastor do Marquinhos. E na semana do nosso casamento, o Carlão, que é pastor aqui hoje no Nativos, estava na casa do Thomas. Então ali a gente se conheceu e a gente foi ouvindo sobre missões. E aquilo queimou no nosso coração por um período, mas aí meio que ficou assim esquecido, né? A gente sempre abençoou a vida do Carlão e do Marquinhos financeiramente com esse desejo de um dia conhecer missões. Eu lembro até de uma palavra que o Judson deu na casa dele lá, que ele falou assim, se você quer um dia se tornar um missionário, abençoe quem já está no campo missionário. A gente pegou isso pra gente, a gente também foi desenvolvendo um relacionamento. Com o tempo que a gente já conhecia o Marquinhos, ele foi visitar a nossa igreja lá em Minas e ele orou por nós dois e disse a mesma coisa: Deus vai levar vocês para muito longe. É verdade, eu tinha esquecido essa. De um grande amigo meu que fez essa escola comigo, e ele falou: Roger, tá indo 3 amigos meus e tem como vocês hospedar eles querem ir pro Paraguai e tal. E, claro, manda pra cá. Um era um americano que hoje é um grande amigo nosso, Paul Perry, outro um irmão lá de Minas, e o outro era o pastor Marcos Rosa, né, o pastor Marquinhos. E lá eles passaram um tempo lá com a gente, eles foram para ficar 3 dias, ficaram mais de uma semana, e porque gostaram, né, e deu algumas outras situações lá engraçadas, mas lá começou o nosso relacionamento com essa missão aí, cara. E aí, se preparando, viajar umas horinhas de barco aí. Hora do lanche! Lanche! Hora do lanche! Comida! Aí, ó, chegando. Então vai lá, seu pai tava Agora eu vou olhar pra você, eu vou levar você. Seu pai tava te chamando. Um ano depois veio um casal muito jovem de pastores, que é o Marco Rosa e Paulo, e vieram morar do nosso lado. E quando Sônia começou a se relacionar com um casal de pastores, eu não gostei, eu não queria aceitar. Mas tempos depois, aconteceu muitas coisas na nossa vida, e tempos depois,
eu vim entender que realmente eu precisava de uma vida com Deus e que precisava de uma pessoa para me ensinar isso. E hoje, quando eu olho a questão, eu sou muito grato pela vida do casal de pastores que foram para lá da minha casa, que eu tenho absoluta certeza que foi Deus que levou. Porque a visão de pastor que eu tinha mudou quando eu conheci Marco Rosa e Paulo. Porque são pastores autênticos, são pastores de caráter, de moral, de autoridade. E foi as pessoas que Deus levantou para a nossa vida, mano. Esse tá bom! Parecendo Natal isso aqui, né? Parece Natal. Quando nós viemos, né, e teve todo esse período que nós passamos aqui, né, houve todo um processo na realidade, né, e na verdade o pastor Marco e Rosa, a Paula, a gente já conhecia, né, e nesse processo que ele passou nesse período foi onde Deus começou a ministrar. Foi quando Deus começou a tirar algumas coisas que ele achava que era, né, e não era o projeto de Deus, não era a vontade de Deus, e aí Deus foi confirmando. Da parte da secretaria, aí eu me envolvi no trabalho da Nativo, né, de Maués, diretamente, né, e hoje, até hoje agora nós estamos integrais aqui no Ministério da Missão Nativo Maués. Que linda ela comendo. Ai, meu Deus! Olha que linda ela comendo. Como que é o nome dela? Pega. Senta pra papai lá. Quando eu vim para Nativo muito criança, com 10, 11 anos, e eu ouvia muito de Deus pelo tio Marquinhos, na verdade, e fui crescendo até os meus 18 nisso, só que eu não tinha convicção ainda. Com 20 anos eu fui para São Paulo fazer uma escola de missões em Tremembé. Não, come primeiro, depois eu amo. E o povo com vergonha de comer. Pelo amor de Deus, não. Nossa, como Deus é bom, né, menina? Banana, cheio de banana. Olha a preguiça aqui da tua. Olha aí, seu dá tchau. E a maneira que Deus construiu isso é porque eu já tinha feito um seminário em Minas Gerais. E nesse seminário eu conheci o pastor Marquinhos e a Paula, através de uma ministração que eles deram sobre o Amazonas. O casamento foi o Marquinhos, pastor Marquinhos. Legal. Na verdade, eu vejo que estava tudo ligado dentro de um propósito, né? Porque a gente veio para cumprir o propósito de Deus e Deus estabeleceu isso dentro do propósito dele. Eu não ganhei isso daí. Ô, pastor, obrigado. Ou se quiser, depois eu pego lá. O que eu pego agora? Né? Filma do Rafa e da Paula. Acho que eles estão com fome mesmo. Olha o povo escondido comendo aqui. Nossa! Eu tô usando a minha boca. O que aconteceu? E toda vez eu falo, Eita, nós, esse negócio não tá fácil não, hein? Nós vamos fazer um sacrifício aqui agora. Olha a minha Bíblia ali, filma a Bíblia ali, olha. Olha aquela bochecha gordinha ali, ó. Filma a Bíblia ali, ó. A pastora aqui é a roda, eu tô comendo. Bom. A irmã aqui apanhando do copo. Ai, meu Deus. A irmã acabando com o refrigerante. Cuidado. Olha o irmão lá atrás, acabando com a batata frita. Olha a batata, você tá tomando a fruta. Serve uma coca. Olá pessoal que tem nos acompanhado aí, tem acompanhado o documentário. Hoje nós estamos com um casal especial aqui e vamos começar a nossa entrevista com eles. Começar com a pergunta que nós começamos com todos aí, né?
Como que é a família de vocês? Se apresentem aí para a gente conhecer um pouquinho mais de vocês. Olá, eu sou o Marcos Rosa, muito conhecido como Pastor Marquinhos. Sou o Marcos da Paula. E eu sou a Paula do Marcos. Nós temos 2 filhos, Gabriel e Melissa, e um netinho chamado Johan. O Gabriel e a Melissa vieram conosco para o campo missionário ainda bem pequenos. A Melissa tinha 7 meses de idade, Gabriel 1 ano e meio. E desde então eles desenvolveram e cresceram aí no campo missionário. E temos também uma menina, a Nirley, que ela mora conosco há 11 anos. Ela veio para morar conosco para estudar na cidade. Então nós a consideramos como nossa filha do coração. Ela é uma indígena e o nosso trabalho se desenvolve principalmente com os indígenas. A gente é muito felizado aí de poder ter uma indígena na nossa casa aí. Amém. Gente, como que vocês entenderam? Quando é que vocês entenderam que vocês tinham um chamado missionário? Como que foi que aconteceu na vida de vocês tudo isso? Se formos começar pelo início mesmo, a história vai se tornar muito longa, mas talvez podemos começar dizendo que quando eu tinha 7 anos de idade, a igreja que meu pai pastoreava, nasci em um lar cristão, recebeu uma visitação de Deus um tanto especial e ali eu entendi, com os meus 7 anos de idade, que Deus estava me chamando para a missão. Logo após eu vim amando Deus, desenvolvendo o meu relacionamento com Deus, mesmo ainda criança, e com 7 anos de idade eu tive uma visão em missões, com 10 anos de idade, né? Nesses 7 anos de idade, quando eu entendi meu chamado missionário, eu desejava viver as histórias contadas dos missionários, histórias de prisão, tortura, tudo por amor a Deus, e aquilo me fascinava. Vim crescendo, tive uma visão quando eu tinha 10 anos de idade, que era uma senhora que navegava em um pequeno barquinho de madeira, que segurava um guarda-chuva que a tampava do sol. E ela navegava em rios de águas pretas, e quando ela passava, eu via uma cidade ao fundo. Não tinha ideia nenhuma do que se tratava da cena, né? Até porque a região de onde viemos, que é Belo Horizonte, Minas Gerais, não tinha, ou melhor, não tem, né, a embarcação e o tipo de rio que eu vi. Então aquilo me chamou a atenção, mas dentro do processo de desenvolvimento e crescimento aí eu fui esquecendo um pouco disso. Enfim, fui crescendo, tive experiências marcantes com Deus. Uma delas foi no colégio, onde assistindo um filme, que era o filme sobre a crucificação de Jesus. Naquele momento ali, eu vi a mão de Jesus saindo da cruz, e não só saindo da cruz, saindo da tela que estava sendo exibida ali. Aquela mão apontava para mim e eu ouvi a voz de Jesus falando comigo: está consumado. Naquele momento chorei muito e voltei para minha casa, era noite, passei aquela noite chorando, e assim foi por muitas noites na sequência aí, passando as noites chorando, adorando a Deus, amando Deus, até que dentro desse processo eu comecei a evangelizar um grupo de pessoas que vinham do colégio, a gente vinham caminhando, e a Paula fazia parte desse grupo de pessoas que eu evangelizava. E dentro de alguns acontecimentos aí bem marcantes, a Paula veio a se converter também. E aí a gente começou a caminhar juntos como bons amigos, discípulos de Jesus por algum tempo. E quando eu me converti, eu tinha 17 anos, e com 18 anos eu recebi meu chamado missionário. Eu estava numa conferência, e nessa conferência um profeta mesmo, ele parou e ele falou na minha frente, falou comigo que Deus estava me separando para as nações. E a partir dali eu já comecei a desenvolver. Eu já ajudava Marcos, que Marcos já na igreja que nós congregávamos, né? A gente não era casado, nem namorado, nós éramos somente amigos. Eu já ajudava ele já. Então, com aquela palavra, eu só fui desenvolvendo aquilo que Deus já estava me dando.
Então ali se iniciou a nossa caminhada, né, o nosso chamado, o meu chamado em missões. E eu creio que foi algo assim que realmente eu nasci para isso. Amém. Depois de 2 anos que a gente convivendo na vida da igreja, meu pastor é um americano missionário no Brasil, e eu cheguei para ele, eu tinha ali meus 19 anos de idade, e eu disse para ele que eu tinha um sonho, que Deus tinha colocado um sonho no meu coração de conhecer o Amazonas. E ele disse que também tinha esse sonho. Então nos organizamos e fizemos aí uma viagem missionária, saindo de Belo Horizonte até Altamira, no Pará, região amazônica. Foi uma viagem de 4 dias, viajando de ônibus pelas estradas brasileiras. Uau. Aí. E a Paula, ela fez parte desta viagem também. Quando chegamos em Altamira, no Pará, foi até uma viagem de muitas aventuras, mas se a gente conta tudo, fica longo demais. Mas foi marcante, principalmente os livramentos que Deus nos deu na estrada amazônica, uma estrada só lama, e muitas vezes o ônibus quase capotou literalmente, mas Deus trouxe livramento. Depois de 4 dias viajando, chegamos em Altamira, e eu e a Paula, a gente foi separado nos grupos, porque eu fui liderar um grupo, e como a Paula ainda era de menor, tinha 17 anos, ela então fez parte do grupo do meu pastor, que estava liderando toda a expedição ali. E nós passamos uns 10 dias separados, depois de 4 dias juntos dentro do mesmo ônibus. E aí alguma coisa começou a mexer no nosso coração, a gente sentiu algo, mas não queria trabalhar aquilo ali, até que nosso pastor percebeu, nos chamou para conversar e mostrou para a gente que Deus realmente tinha algo para nós. Depois de um tempo de relacionamento, casamos, veio os nossos filhos em Belo Horizonte. Nós tivemos o Gabriel, que é o nosso filho mais velho. Logo depois, 2 anos depois, tivemos a Melissa. 1 ano e meio depois tivemos a Melissa. E quando a Melissa nasce, Deus, ele começa então a dizer que nos levaria para o Amazonas por um tempo maior. Então foi no ano essa viagem aconteceu no ano de 98, essa primeira viagem onde a gente se afeiçoou, nos relacionamos, casamos, as águas do Amazonas fez alguns milagres. E quando foi então em 2004, quando nossos filhos, o Gabriel tinha 1 ano e meio, a Melissa estava completando os 7 meses, foi 4 de outubro do ano de 2004, a gente estava viajando, vindo para o Amazonas. Sim, e era na verdade para nós ficarmos apenas 6 meses, né? E nós já estamos aqui há 18 anos. Uau! Nossa, essa viagem mudou um pouquinho o tempo, né? Sim, com certeza. E nós tivemos 6 meses de preparação quando a gente entendeu que Deus estava nos trazendo ao Amazonas. E uma das coisas que eu acho interessante mencionar num vídeo como esse é que todo o período desses 6 meses de preparação, toda a ministração que tínhamos de Deus era sem sofrimento, não há crescimento. Tudo que sofre, cresce. E tudo que cresce precisa passar por sofrimento. E nós viemos debaixo dessa palavra. Inclusive uma pessoa de condição financeira elevada chegou para nós e disse que o que nós precisássemos, poderíamos entrar em contato com ele, que ele ia nos assistir. Mas naquele momento o Espírito Santo disse: vocês não vão ligar. Eu não estou levando vocês ao Amazonas para depender de pessoas. Eu vou ensinar vocês e vocês vão crescer na fé e na dependência de mim. E nós viemos debaixo dessa palavra então, dependência, fé e sofrimento para o crescimento. E de fato foi assim que chegamos no Amazonas. Nossos filhos pegaram dengue. Não lembro se você pegou também. Não. Nossos filhos ainda bebê pegaram dengue. E nós estaríamos vindo direto para Maués, que é interior do Amazonas. Mas quando chegamos na capital, isso aconteceu e o médico pediu que nós não viajássemos para o interior, porque a assistência médica que era muito precária. Então nós passamos um período
em Manaus para que nossos filhos fossem tratados. Isso mexeu um pouco já com a gente. E viemos, então, depois desse período, viemos para Maués. Lembro bem que quando nós estávamos chegando em Maués, há 18 anos atrás, eu vi aquela mesma mulher, aquele mesmo barquinho, aquele mesmo rio, a mesma cidade, quando o barco diminuía a marcha para poder atracar no porto de Maués. A mesma visão que eu tive há quase 20 anos atrás do acontecimento. A cena estava na minha frente. Olhando para trás e todo o histórico do que foi acontecendo, eu pude perceber que Deus estava construindo uma história missionária, uma história com Maués, e que Deus estava escrevendo a minha história, a história da minha esposa, a nossa história, a história de nossa família, onde há muitas aventuras de fé dentro desses 18 anos que a gente tem vivido, então, no Amazonas, trabalhando e evangelizando o povo e honrando Deus aqui neste lugar. Amém, amém. Como que nasceu a missão Nativos, pastor? Como que ela surgiu? Nós fomos enviados para o Amazonas através de uma organização interdenominacional chamada Aliança das Igrejas para a Restauração. São várias igrejas e ministérios caminhando junto com o propósito de dar e receber cuidado pastoral, entendendo que todos os pastores, líderes, em primeiro lugar são ovelhas e precisam ser cuidados para depois poder cuidar. Essa é a teologia, a visão do ministério. E esse ministério tinha por razão social a Associação Internacional de Missões. Quando chegamos então no Amazonas, nós começamos então a desenvolver a partir dessa associação, e aqui nós fundamos a Associação Internacional de Missões no coração do Amazonas. Depois de um tempo a gente caminhando debaixo dessa razão social, Deus ele veio e me deu uma palavra a respeito de desenvolvimento e mudança, onde ele falou que estaria mudando o nosso nome, pois estaria também mudando o propósito. E foi então quando Deus disse que nós não seríamos mais a Associação Internacional no coração do Amazonas, nós seríamos nativos. É importante dizer aqui que Deus falando sobre isso, não é o sentido, o nativos não é o sentido daquele homem selvagem, mas na verdade daquele que é natural da terra. Então Deus estava nos dizendo que Ele estaria nos enxertando na terra, porque essa seria a forma de trazer mudança para a terra. Mas que nós precisávamos entender algo, que não poderíamos ser enxertados na terra antes de estar enxertado nos céus. Então que o nosso relacionamento com o céu precisava ser muito fortalecido para que a partir de um relacionamento com o céu pudéssemos trazer cura para a terra. Se isso fosse diferente, ao invés de trazermos cura para a terra na verdade é que traz a sua doença e influencia aqueles que envolvem com ela. Então esse é o sentido hoje de nativos, aqueles que são ou se tornam natural. É o mesmo sentido também de um cristão ou de uma pessoa que se converte em relação a Deus, ele é enxertado de volta a Deus e se torna algo natural em Deus. Então esse é o sentido do nativo, aquele que é natural ou aquele que se torna natural, se conecta ao ambiente, se faz parte deste ambiente para poder trazer transformação dos céus. Então assim nasceu então a visão do que é nativos. Com esses anos aqui, vocês conseguem descrever com certeza quais são os principados, potestades, qual é a guerra que vocês enfrentam para avançar com o Evangelho, para estabelecer o reino neste lugar? Quais são as dificuldades que vocês enfrentam aqui como missionários para que o reino avance? É importante mencionar algo aqui, que hoje nós não cremos nesta realidade, porque nesse tempo todo, vivendo aqui, isso mudou. Amém. Mas Maués era conhecida como cemitério de pastores e missionários.
porque muitos, e quando eu digo muitos, de fato são, porque nós podemos conhecer a história de muitos, e tinha muitos outros que não conhecemos, de pessoas, missionários, pastores que chegaram aqui e caíram na fé, deram um mau exemplo, trouxeram dano para a cidade, pecados de pedofilia, pecados de alcoolismo, de homossexualismo. Então muitos pecados foram gerados por pastores e missionários, e por isso essa terra carregou por longos anos esse estigma de cemitério de pastores e missionários. Nós, depois de passar 4 meses aqui em Maués, foram meses muito duros, muito difíceis, onde vivemos muitos milagres também. Hoje eu até digo que tem 2 coisas que me guiam na vida e em missões, como um bom discípulo de Jesus: a palavra e os sinais. Recebemos uma palavra de Deus, e quando a gente se movimenta, os sinais vêm, e esses sinais, eles vão confirmar a palavra que recebemos de Deus. Como diz a própria Bíblia, né? Os sinais seguirão aos que creem. Se a Bíblia diz seguir, não é suficiente crer. Precisamos nos movimentar, porque os sinais vão seguir. Então nós caminhamos debaixo dessa palavra. Então, depois de 4 meses duros aqui, que nos forjaram em muitos aspectos, nós fomos para Manaus, pastoreamos uma igreja ali por 4 anos. E depois de 4 anos pastoreando, Deus mandou a gente se apartar do pastoreio lá. E passamos 1 ano ali onde Deus começou a nos ensinar, onde a expressão que Deus usou iria nos ensinar no silêncio. Depois desse tempo, Deus mandou a gente retornar a Maués. E uma das palavras que Deus nos deu, que Ele estaria nos trazendo de volta a Maués, é porque as portas espirituais nesse lugar estavam se fechando. E nós precisamos lutar para manter essas portas abertas. Se essas portas se fechassem, duro seria abri-las novamente. Mas, uma vez que elas continuassem abertas, muitas pessoas viriam depois. E de fato, quando chegamos aqui, as portas estavam se fechando, quando retornamos a Maués. Missões estavam se encerrando, os missionários estavam indo embora, alguns até de uma forma trágica, carregando consigo algumas atitudes de pecado sério e gravíssimos aqui nessa cidade. E desde então nós começamos a lutar para resistir o principado aqui, para que essas portas continuassem abertas. Então foram tempos muito duros, muito difíceis para nós, quase perdemos nossos filhos em alguns eventos aí. Nós tivemos que lidar com os feiticeiros nas tribos que nos ameaçaram de morte, que fizeram feitiçaria. Tivemos que passar por momentos de dificuldades na navegação, quase naufragamos muitas vezes por causa dessas lutas. Todas as vezes que nos reuníamos para orar, Deus nos dava uma visão de uma serpente, e a serpente aqui ela tem uma conotação muito forte dentro das lendas aqui, serpente que se transforma em homem, que são demônios na verdade. E essa serpente sempre aparecia em nossos sonhos, visões, quando orávamos. Uma pessoa que fazia parte de nossa equipe missionária tentou suicídio no meio de todas essas guerras e lutas. Enfim, nós tivemos que resistir. Isso foi em oração. E Deus havia nos dito, antes de sair de Manaus, retornando a Maués, que a estratégia era orar, porque nós precisávamos realmente resistir ao principado que regia este lugar. Porque muitos entraram neste lugar querendo fazer, e de fato fizeram, mas o que fizeram não permaneceu, ruiu. E hoje nós não temos realmente algo substancial dessas pessoas que passaram por aqui. E foram muitos e muitos missionários que já passaram por Maués, e a cidade ainda continuavam com esse estigma e com essa percepção espiritual de uma cidade cemitério. Mas hoje, depois de alguns anos lutando, muitas vezes lutamos sozinhos, mas Deus hoje nos deu equipe também, e esse fortalecimento nas lutas nós vimos como a cidade mudou. E eu posso dizer com toda certeza, hoje Maués não é mais cemitério de pastores e missionários. No entanto, podemos até dizer que as portas continuam abertas, porque muitos missionários chegaram depois. Hoje nós temos muitos missionários em Maués, e realmente frutificando, fazendo um bom trabalho, e por isso podemos dizer, as portas continuam abertas, e de fato, Maués não é mais cemitério. E nós cremos
que Maués, de cemitério, vai ser jardim do Senhor Jesus, para realmente produzir os frutos que o nosso Senhor merece. Amém. E eu creio assim que tem, lógico que tem, a gente ainda lidar com situações ainda, né? Porque o nosso inimigo, ele sempre está tentando nos travar, sempre tentando nos impedir de avançar. Mas uma das palavras que Marquinhos citou agora, que realmente é resistir isso em oração. E uma das coisas que para mim, e eu creio para quase todos os missionários aqui, a maior dificuldade que a gente enfrenta é a questão da divisão. Aqui, às vezes, o inimigo ele tenta de todas as formas nos dividir. Temos que todo tempo estar atento a isso, sabe? Estar vigiando isso, porque ele começa a plantar sementes malignas por causa de coisas simples, sabe? Mas aí nós, já sabendo como lidar com isso, aí a gente vai orando, lhe pedindo Deus, vai resistindo. Esse principado, que eu creio que é um principado que ainda a gente lidar com ele, porque o nosso inimigo ele vai tentar de todas as formas, para tentar nos abater, nos desestimular, tentar nos tirar nosso foco. E eu creio que no lugar onde há divisão, é impossível o reino do Senhor avançar, né? E de fato, isso é real. Mas eu vejo isso também como um processo, nós vemos isso dentro de um processo. Maués, como cemitério no passado, como dizemos, era um lugar também de prostituição e um principado que lidava muito nesta área. E era muito forte essas questões de prostituição. E hoje, apesar de ainda existir, é óbvio, mas não era algo tão explícito, não é algo hoje tão explícito como era no passado. Então muitas coisas foram rompidas, Maués deixou de ser cemitério. E uma das últimas barreiras, talvez, eu creio, é essa divisão entre o corpo de Cristo na cidade. O corpo de Cristo é muito dividido. Como Jesus disse, o mundo vai conhecer que Ele é Senhor se nós formos um corpo de Cristo. Então, talvez, para que Maués experimente tudo aquilo que Deus sonhou, e Deus sonhou muito, tem muitas coisas que Deus sonhou, porque não é à toa que Deus tem mandado seus filhos missionários a Maués há tantos anos, há tanto tempo. E a última barreira para que Maués venha de fato conhecer que Jesus é o Senhor é quebrar essa barreira, então, da divisão. E nossa proposta aqui, a visão que Deus nos deu, não é de formar uma ONG, uma missão ou implantar uma igreja, apesar que já implantamos duas, uma na cidade, uma no interior para os indígenas, mas a missão é ganhar terra, é ganhar cidade. Essa é a nossa visão. Parece ser ousado demais, mas nada é ousado demais quando a gente estabelece nossos alvos e planos a partir de nosso Senhor, que é um Deus tão grande. Então as coisas que parecem ser grandes diante de nós se tornam tão pequenas diante de um Deus que é tão grande. Nós cremos na redenção, na remissão dessa cidade como um todo. Amém, amém. O que vocês acham que uma pessoa precisa hoje? Com certeza vocês já receberam pessoas, eu creio que algumas estão, outras foram, porque de certa forma o vento mudou, outras por outros motivos. Mas o que vocês acham que uma pessoa precisa hoje para ser enviada para o campo missionário? O que precisa ser trabalhado, talvez, antes dela ser enviada? A primeira coisa é intensificar o relacionamento com Deus. Isso é a base de tudo, talvez 90% dessa preparação, porque essa intensificação na intimidade com Deus, da busca, na oração, no estudo, no jejum, na adoração, isso vai revelando o coração de Deus. E o próprio Deus vai escrevendo a história. Acho que a coisa mais linda do que se desenvolve não é aquilo que a gente planejou de nossa intelectualidade, de nossa capacidade de planejar alguma coisa, mas aquilo que se desenvolve a partir do que algo que Deus mandou. Porque quando Deus manda, não tem nada que possa impedir, a não ser nós mesmos, com a nossa incredulidade, muitas das vezes. Então a primeira coisa é intensidade na busca.
Porque a intensidade na busca vai trazer muitas outras coisas. Primeiro, um espírito humilde, um espírito pronto, pessoas prontas a submeter. Pessoas que não submetem seus líderes no lugar que estão, não vão submeter em missões e trarão grandes danos, porque o orgulho trará uma queda muito grande. Então, além disso, também ela vai conseguir esperar o tempo de Deus, entender o tempo de Deus. Porque a partir do momento que entendeu o chamado, existe um processo até que Deus vai executar o chamado. E esse processo é onde Deus trabalha em nós muitas coisas. Eu mesmo, quando entendi, chegou o momento de ir para missões, Deus me colocou para trabalhar numa empresa durante 3 anos. E quando eu trabalhava nessa empresa, eu ia chorando, falando, Deus, não é aqui, é missões. E Deus dizia, submeta ao que eu estou guiando. Então, essa intensidade no relacionamento com Deus vai trazer um coração humilde. O coração humilde vai estar pronto para obedecer Deus. Conheço um jovem que é contemporâneo comigo e ele quis também ir para missões, só que ele era muito afoito, queria ir para missões, fazer missões, fez muito curso de implantação de igreja, curso de transcultural, fez muitos cursos, e mesmo fazendo muitos cursos, ele nunca chegou em missões. Por outro lado, eu fiquei quieto, intensificando minha busca com Deus, servindo a igreja, submetendo aos meus líderes, e Deus me fez uma pessoa em missões. Quando eu encontrei ele uma certa vez, retornando à minha cidade, ele disse para mim, Marcos, você que é feliz, você casou, tem uma linda família, é um líder na igreja do Senhor, é um líder em missões, e eu estou aqui, continuo aqui frustrado. Então não pense que a partir do momento que você entendeu missões, você deve sair correndo para fazer missões, para fazer cursos missionários. Se é assim, esses cursos missionários não darão você uma bagagem para missões. Na verdade, darão você um orgulho onde vai ruir, vai cair. Missões se faz com humildade, com simplicidade. Se faz enxergando para dentro e enxergando fora. Missões se faz com Deus. Missionários, eu entendi que missionários não são enviados para pregar o evangelho como muitas das vezes nós pensamos. Missionários são enviados para seguir Deus. E às vezes Deus para, missionários precisam parar. E quando Deus está pregando o evangelho, então nós pregamos o evangelho. Eu defino missões como um comportamento de seguir Deus pelas nações. Amém. Uma coisa interessante que eu lembro quando, falando sobre essa questão sua pergunta, eu lembro que quando eu vim para cá, eu falava com Deus assim, Deus, eu não tenho nada para oferecer para esse povo, eu me sinto totalmente incapaz para oferecer qualquer coisa, o que eu vou oferecer? E Deus todo momento falava comigo assim, simplesmente sirva aquele povo. Só isso, sirva aquele povo. E isso foi como eu cheguei aqui. Foi como eu encarei, vamos dizer assim, missões. De chegar e servir. E a partir do momento que o meu coração estava pronto para servir esse povo, eu passei a amar aquilo que eu estava fazendo. Então, quando a gente tem um coração de servo, eu não cheguei aqui achando que eu ia ensinar. Eu não cheguei aqui querendo aprender, sabe? Querendo aprender, porque eles tinham para me ensinar. Eu cheguei numa terra que não era minha, um povo que não era meu, um lugar que eu não conhecia como eles comiam. Então, eles iriam me ensinar. Então, quando a gente se desprende, quando a gente se coloca a nossa vontade alinhada com a vontade do Pai, e ter isso que Marquinhos falou, humildade, a gente entende, se você serve aquele povo, você vai fazer qualquer coisa para o Senhor. Então, eu creio que você servir é muito importante também dentro desse processo. Eu diria que é fundamental se preparar, é fundamental. Mas se seu alvo todo é se preparar e não buscar intimidade com Deus, desenvolver um coração simples e humilde, toda a sua preparação não passará de esterco,
como Paulo mesmo disse, Paulo foi um cara muito bem preparado, ele foi treinado por Gamaliel, um dos grandes mestres do período em Israel. E Paulo foi muito bem preparado em toda a cultura judaica, em toda a cultura religiosa, mas Paulo, num determinado momento, ele diz que tudo que ele havia recebido nessa preparação, ele considerava como esterco para que ele pudesse crescer e ganhar Cristo. Se você não tem essa intimidade com Deus, se você não intensifica essa intimidade que vai trazer simplicidade, humildade, que vai mostrar um Deus grande, mostrar o quanto você é pequeno, se você não entender isso, tudo que você preparar, tudo que você conquistar, você pode fazer grandes cursos, pode se preparar da melhor forma possível, isso não servirá de nada em missões. É fundamental se preparar, porque Deus vai usar todas as suas habilidades, todos os seus talentos, mas sem intimidade, sem profundidade nessa intimidade, não vai valer de nada. Amém. Eu queria que vocês compartilhassem conosco 2 situações, uma que aconteceu muito positiva, uma experiência que vocês tiveram muito positiva, e uma que, de certa forma, uma circunstância que foi negativa ou que ensinou algo. Eu queria que vocês compartilhassem. Pode ser os dois, compartilhar uma positiva, uma negativa, ou uma de cada, vocês que veem, que vocês acharem melhor. Primeiro? Não, pode falar. Eu vejo assim, é um tanto difícil, porque as experiências são muitas, de muitos milagres. Vivemos milagres de multiplicação de pães, vivemos milagres de Deus transformar coisas, Deus curar pessoas, Deus evangelizar pessoas através de nós, sem a gente dizer nenhuma palavra, as pessoas começam a chorar e depois, numa outra conversa, em outro momento, essas pessoas se convertem. Foram muitos eventos. E, basicamente, eu também diria que nós não tivemos nenhuma experiência negativa. Por que eu diria isso? Porque eu tenho uma expressão de dizer que aqueles que creem em Jesus, eles não têm problemas, eles têm uma oportunidade para a manifestação do poder de Deus. Então foi isso que nós vivemos muitos eventos que pareciam ser assim, ser mortal, vai realmente acabar com tudo. E Deus vinha e fazia os milagres, então foi tudo assim maravilhoso. Os piores momentos de minha vida, de perseguição, de humilhação. Teve uma pessoa que disse que eu não servia para nada, não servia para ser pastor, não servia para ser missionário, não servia para trabalhar em Maués e nem em Manaus, e eu ia voltar para casa frustrado. Então a gente foi muito perseguido, muito humilhado, os feiticeiros ameaçando a gente de morte, enfim, foram tantas coisas, mas em tudo isso nós crescemos muito, então eu não vejo como experiências negativas, mas muitas coisas mexeram conosco. Tivemos momentos que anjos apareceram em formas de pessoas para nos mostrar caminho quando a gente estava perdido no rio, aí, na selva alagada, momentos que a gente não tinha nada, não tinha alimento, não tinha nada, e a gente orávamos. E claro, não parece ser tudo muito romântico e bonito, mas era muito tenso, tudo muito tenso. Então a gente ia dormir com 2 bebês e sem ter nada em casa para comer, e teve vezes que a gente amanheceu, acordamos, tinha comida na mesa. Então Deus fez muitos milagres, mas talvez uma das experiências assim que ao mesmo tempo a gente pode colocar dentro dela negativa e positiva é quando mexe com nossos filhos. Isso mexe mais com a gente. Porque enquanto a gente está sofrendo, a gente está apanhando, está sendo humilhado, a gente resiste. Quando mexe com nossos filhos, aí isso mexe um pouco mais. E nós tivemos muitos eventos de milagres com nossos filhos. Meu filho mais velho uma vez teve um traumatismo craniano e Deus curou ele, e além de curar ele, abençoou no hospital, curando pessoas no hospital. E teve um evento que talvez eu quero contar com mais detalhes, talvez está relacionado à minha filha, Melissa. Nós éramos recém-chegados no Amazonas, ela estava com 7 meses de idade e a Melissa estava comendo um papel. Eu cheguei, passei por ela, a Paula me perguntou o que ela estava comendo, eu não soube dizer o que era. A Paula foi em direção a ela e quando ela pegou, ela estava comendo um pacote de veneno de rato. Ela já tinha comido aquele veneno. A Paula pegou ela nos braços, veio em minha direção meio que desesperada.
Quando eu me levantei para poder ir em direção a Paula, simplesmente, maravilhosamente, a presença de Deus encheu o ambiente que a gente estava. Houve um peso tão grande da glória de Deus que eu, por alguns segundos, eu me apaguei, meus sentidos foram tomados. E depois desses alguns sentidos eu voltei, abri os meus olhos, Paulo estava na minha frente com a Melissa. E enquanto eu apaguei naqueles segundos, eu ouvi uma voz dizendo a mim: os sinais seguirão aos que creem. E depois de ouvir essa voz, então eu voltei, a Paula estava na minha frente, eu falei para a Paula: Paula, me dê a Melissa no colo. E ela me deu a Melissa e eu disse para Paula: Paula, os sinais vão seguir aos que creem. E a Bíblia diz mais, que se comeu algo mortífero, dano algum fará. Eu peguei então a nossa filha de 7 meses, coloquei ela no chão e falei: Melissa, em nome de Jesus, vá brincar. A Melissa saiu engateando e continua brincando até hoje, 18 anos, quase 18 anos depois. Então isso mexeu muito com a gente, com nossos filhos, mas as histórias são muitas e a gente precisaria de bastante mais tempo para contar todas as nossas histórias. E uma das coisas também que eu acho muito relevante falar é que nesses 18 anos que Deus tem nos colocou aqui, são as pessoas que Ele colocou para estar junto conosco, né? A equipe missionária. Eu acho que isso é uma das conquistas maiores que nós temos aqui, né? Que Deus, assim, ele tem nos abençoado em muitas coisas, em muitos aspectos. Esse é o nosso maior bem, né? É, isso mesmo. Às vezes as pessoas pensam que é barco, que é prédios, que é mais o maior bem que alguém pode ter em missões. Sim, é a equipe. Porque, assim, Deus, realmente Deus, assim, na verdade eu não tenho palavras. Eu me sinto, assim, honrada pelo cuidado de Deus todos os dias. O Senhor tem nos abençoado com muitas coisas, mas seria impossível fazer qualquer coisa sem a equipe de missionários conosco, né? Sem ter essa equipe que tem trabalhado junto. E hoje nós vemos eles se desenvolvendo, né? E se precisar de sair, eles vão continuar fazendo, né? Aí tanto, né, a equipe que trabalha no interior, na base missionária do interior, tanto aqui na cidade. Então esse é o bem, sabe? É algo mais precioso que nós temos desses 18 anos. São essas pessoas, porque eles têm nos ajudado a desenvolver o reino de Deus aqui nessa terra. E dentro dessa visão de equipe, eu citaria talvez uma outra coisa que dentro da equipe é mais importante, é a minha esposa. Não por ser esposa apenas, porque tem pessoas que têm esposas e que não são realmente a disjuntora idônea, como a Bíblia diz, mas eu tenho uma esposa idônea, uma esposa que realmente me acompanha, é uma cúmplice comigo dentro do ministério do Senhor. E teve um evento que me marcou muito. A minha esposa sempre foi muito ousada, porque eu sempre viajei muito, então ela sempre lidou com muitas coisas sozinha, lidou bem. E teve um outro evento também que eu acho que é bastante relevante aqui, mencionando a importância de ter um cônjuge que tem a mesma visão. Você jovem, que é solteiro e quer ir para missões, preste atenção com quem você vai casar. Então isso é muito importante. E quando morávamos em Manaus, nós trabalhávamos, eu viajava uma vez por mês até Maués e comecei um trabalho aqui. Numa dessas viagens eu fui para o interior de Maués. Quando eu retornava a Maués, a minha esposa ligava para mim e ela dizia: vem para casa agora, porque eu estou morrendo. Aquilo me trouxe um susto e eu falei: como assim você está morrendo? Eu peguei dengue hemorrágica, meus cabelos estão caindo, eu estou sangrando pelos poros e ainda tendo que cuidar de nossos 2 filhos bebês. E quando nós começamos Missões no Amazonas, eu fiz muitas e muitas viagens sem recurso nenhum. E uma era dessas viagens que eu não tinha recurso, eu tinha recurso apenas para vir, não tinha recurso para voltar. Então eu orei e falei: Deus, eu preciso voltar para casa, minha esposa está morrendo. E quando eu orei, Deus simplesmente me respondeu: o trabalhador é digno do seu salário. Era um domingo, tinha um compromisso de ministrar numa igreja, então eu entendi que eu deveria continuar o meu compromisso. Ministrei nessa igreja. Quando foi na segunda-feira, eu orei novamente pela manhã e disse: Deus, eu preciso voltar para casa. Minha esposa está doente, está morrendo, cuidando de meus 2 bebês, e eu preciso voltar para casa. Eu não tenho recurso para voltar. E novamente Deus disse: o trabalhador é digno do seu salário.
E o tempo estava passando, o barco sairia às 4 horas da tarde. Quando foi 1 hora da tarde, eu orei de novo e falei, Deus, eu preciso do recurso. E novamente eu ouvi Deus dizendo, o trabalhador é digno do seu salário. Então naquele momento ali eu meio que briguei com Deus. Deus, eu entendi, o trabalhador é digno do seu salário e eu estou trabalhando. Mas qual é a estratégia? Devo ligar para meus pais, para alguém que dá tempo de transferir um dinheiro, sacar aqui, embarcar e voltar? E Deus tinha me dado uma palavra que a gente não ligaria para ninguém, que nós íamos crescer em fé e dependência. Naquele momento Deus disse, a estratégia é, pega a sua mochila e vai para o barco. Então eu peguei minha mochila, enquanto eu caminhava na cidade indo para o barco, uma pessoa me encontrou no meio do caminho, pediu que eu abrisse a minha mão, então ele colocou algo na minha mão e ele disse, Deus mandou eu vir te encontrar, pastor, para poder dar a você o recurso que você precisa para poder voltar para sua casa. E aí tem recurso além do que você precisa, porque você vai lidar com outras necessidades também. Então naquele momento eu peguei aquele dinheiro, embarquei, voltei para casa, pude então pegar a minha esposa, levar para o hospital, ela passou alguns dias internado e ficou bem. Mas, mesmo diante de todos esses desafios, e foram muitos, esse só é um pouquinho deles, minha esposa nunca pensou em voltar para trás. Nunca reclamou do nosso trabalho, nunca reclamou que estava difícil demais, nunca reclamou quando a comida faltou, quando os recursos faltaram, nunca reclamou. Ela sempre esteve ao meu lado, pronto para poder lutar as guerras do Senhor e conquistar. Então, dentro de equipe, a pessoa mais fundamental é aquele que forma uma só carne com você. Então preste atenção, você que ainda não casou, com quem você vai realmente se relacionar e casar, uma vez que você tem uma visão missionária. Amém, amém. Para a gente concluir, eu queria que vocês deixassem uma palavra para uma pessoa que talvez tenha um desejo de desenvolver o trabalho missionário, entende que tem um chamado, enfim, uma palavra que Deus colocar no coração de vocês aí, seja direcionada a alguém que tem um chamado ou qualquer circunstância. Tenha paixão, convicção, paixão pelo Senhor primeiramente, como Marcos disse aqui, e convicção do seu chamado, daquilo que Deus está te dando. Porque se você tiver paixão e convicção, eu creio que você vai ficar em qualquer lugar. Porque quando tudo estiver ruindo, você não vai olhar para trás, você vai continuar perseverando dentro do chamado, dentro daquilo que Deus te deu. Amém. Como eu disse antes, tudo começa por intensificação de intimidade com Deus. Tudo começa na sala do trono. O que começa na sala do trono vai permanecer. Mas o que começa em nossas ideias vai ruir ou não vai surtir o efeito que realmente poderia surtir. Mas essa palavra convicção é uma palavra que eu uso para lidar com as próprias pessoas que querem trabalhar conosco. É a primeira pergunta que eu faço. Você tem convicção? Por que é importante isso? Talvez você ouviu muito essa palavra nos nossos depoimentos aí, sim. Mas a convicção ela é fundamental porque quando as coisas pegar, quando as dificuldades acontecerem, vocês estarão confiando naquele que chamou. E quem chama e envia é Deus, não é seu pastor. Seu pastor vai ser um instrumento de Deus para poder fazer com que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Mas quem chama é Deus, quem confirma é Deus, quem sustenta é Deus, é Deus. E outra coisa, muitas coisas vão aparecer para te fazer desistir. Muitas coisas vão aparecer para te provar. E nem tudo é Satanás. Às vezes é o próprio Deus te colocando em situação para que você possa ser provado. E se Deus quiser, aprovado. Não desista jamais, porque muitas das vezes você está quase chegando lá e de repente você desiste. Você tem que voltar todo o caminho que você já percorreu e talvez você já estaria chegando aonde Deus quer te levar. Então, intensificação de intimidade com Deus, convicção e perseverança. Essas 3 palavras eu deixaria para realmente você que tem um desejo de desenvolver em missões no ministério. Amém. Queria agradecer por esse tempo, pelo privilégio de a gente poder ouvir um pouquinho da história de vocês e pedir que o Espírito Santo continue direcionando vocês. Para nós é um privilégio e eu creio que o que vocês têm liberado neste lugar
começa a criar uma certa dimensão diferenciada. Cada pessoa ao ouvir esse documentário possa ser tocado pelo seu Espírito, seja tocado pelo Espírito Santo e pela verdade, em nome de Jesus. Amém. Nós aqui agradecemos. Amém. E nós temos um entendimento que missões não é feito por uma pessoa, por um casal. Missões é feito pela igreja. E a igreja é a união de muitos membros. Se você quer fazer parte, entre em contato de alguma forma, né? Seja visitando a nós, seja contribuindo, seja orando por nós, ou até mesmo falando sobre nós. Nós estamos à disposição porque nós cremos no reino. Nós, nativos, é apenas uma ferramenta, porque missões é desenvolvida pela igreja, pelo reino de Deus. Então nós agradecemos por você nos ouvir e por conhecer aí um pouquinho da nossa história. Deus abençoe sua vida. E em especial nós queremos agradecer, né, o pastor Cleiton, né, e toda a igreja por estar aqui conosco e estar aqui fazendo esse documentário. Eu creio que foi um tempo muito precioso, nos edificou muito, né, nos encorajou. E eu quero realmente agradecer, deixo um abraço aqui para a igreja e para todos os irmãos que abençoaram, que abençoaram essa missão. Muito obrigado mesmo. Amém. Amém. Deus abençoe. Apesar dos esforços do DICEI, CESAI e da FUNAI aqui em Maués, em manter isolado e alimentado quase 7.000 indígenas, a dificuldade é muito grande. Por esse motivo e pelo valor que damos a cada vida, a missão Nativos tem sido voluntária para, junto aos órgãos do governo, cuidar dos indígenas. Nosso barco ele foi emprestado para servir como barreira sanitária e nossa equipe missionária tem servido nos desenvolvimentos do trabalho. Nos propomos agora um grande desafio, que é alcançarmos o número de 1.000 cestas de alimento até o dia 30 de junho, além de mais medicamentos e EPIs, para poder ajudar aí a nossa cidade e também os indígenas. À medida que a gente for conseguindo um número expressivo de cesta de alimento, nós também já queremos ir entregando, porque nós sabemos que quem tem fome tem pressa. Toda semana fazer uma contagem regressiva para que possamos chegar no alvo que determinamos aí, 1.000 cestas de alimento para cuidar tanto dos indígenas quanto também das pessoas aqui na cidade de Maués. Eu quero convidar você a fazer parte desta missão. Entre em contato com a Nativos, os contatos estão aparecendo aí, e faça sua doação. Vamos juntos para podermos cuidar daqueles que estão próximos de nós e necessitados. Que Deus abençoe sua vida.